Sejam bem-vindos! Está começando mais um estudo da Bíblia. Estamos investigando o livro de Salmos por meio deste guia aqui. Estamos terminando este trimestre. Chegamos à lição de número 12, Adoração para toda a vida. Será que é mais um tema simples que nós já sabemos? Ou será que há muita coisa para aprender? Eu aposto na segunda opção. Eu quero lhe mostrar aqui um material para o seu filho. É a história dos reformadores para crianças, mas até ali os 14, 15, 16 anos é interessante, né? Desde ali dos 7, 8 anos, os meus filhos já gostavam de ler isso daqui. Então conta a história de Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, John Knox, sempre tem a imagem aqui de cada personagem. Para que isso, Tiago? Para o seu filho criar o hábito de leitura. Você às vezes não fica preocupado que ele está muito tempo no celular, então isso aqui é uma boa alternativa para que ele não fique tão preso às telas. Isso aqui é para ele conhecer a história do cristianismo, para ele se tornar um pregador, para ele ter argumento na escola sabatina, para ele se interessar mais pela Bíblia, para que ele se interesse em ter uma vida de abnegação, de sacrifício, de ser um missionário. Veja quantos benefícios você estará proporcionando ao seu filho. Às vezes na tarde de sábado, o menino quer ficar ligando televisão, mexendo em celular, aí você dá uma literatura de qualidade, leia essas histórias para ele, ou deixa ele ler mesmo, ele vai gostar. Então aqui, os meus filhos já leram isso aqui pelo menos 5 vezes. Leem, passam tempo, aí leem tudo de novo, e é muito interessante. Ah, Tiago, eu já tenho ali histórias para reformadores. Aí você pega a continuação, 12 homens nobres. Vai falar dos irmãos Wesley, William Wilberforce, John Newton, aquele que compôs o Amazing Grace, e fala de, quem mais aqui? George Whitefield. Então, mesma coisa, homens de virtude, pregadores, tá bom? E deixa eu te falar, eu vou deixar aqui um cupom de desconto de 10% em todos os materiais ali da editora Luz do Mundo. É só você digitar Vivo 10, viu? Vou deixar aqui na tela. Vivo 10, você coloca em cupom de desconto e você aproveite ali. Quantos mais livros você consegue diluir mais o frete na quantidade de livros. Às vezes se junta com a sua tia, sua irmã, seu irmão, seu vizinho, tá bom? Vamos para a nossa lição. Precisamos investir nas nossas gerações. É assim que a gente investe, ensinando a história sagrada, a história do povo de Deus para eles. Vamos lá? Lição 12, adoração para toda a vida. À medida que experimentamos mais e mais a graça e o poder de Deus, somos levados a perguntar como o salmista, que te darei? Existe um hino linário, que te darei, meu mestre, dono da terra e céu. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Eu peguei um copo de água, coloquei sobre a mesa e perguntei aos meus filhos, o copo está cheio ou vazio? Aí falaram que estava pela metade. Eu falei, mas está meio cheio ou meio vazio? Como é que você encara o copo pela metade? Você olha para a parte que tem água ou você olha para a parte que está vazia? Às vezes chegamos aos 30, 40, 50 anos, temos o costume de olhar para trás. Nós vamos olhar qual parte da nossa vida? Os insucessos e as falhas ou as bênçãos de Deus, as conquistas e as vitórias? A crise da meia-idade é justamente isso. Olhar para trás e só se focar naquilo que nós não fizemos, naquilo que nós não conseguimos, naquilo que nós não conquistamos. Olhamos apenas a metade vazia do copo. Mas o Salmo nos ensina a olhar os benefícios de Deus para conosco. Quem nós éramos e quem nós somos hoje. O que foi que Deus nos deu nesse intervalo? É aqui que deve estar a nossa atenção. Nós seremos levados a louvar a Deus por todos os seus benefícios para conosco. A adoração do indivíduo a Deus alimenta com louvor renovado a adoração em comunidade. Se nós não estamos com o coração cheio e satisfeito, ao chegarmos na igreja, não teremos prazer em louvar em grupo, em louvar na Assembleia Santa, em participar do
do louvor congregacional. Então, vamos ver alguns aspectos de adoração nesta semana. Domingo, levante as mãos no santuário. Leia o Salmo 134, onde se oferece adoração nesse contexto, que é um salmo bem curtinho. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Então, olha, onde se oferece adoração nesse contexto? No templo, no santuário, na casa do Senhor. Qual é o resultado da adoração ao Senhor? Verso 2. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Esse é, na verdade, deixa eu ver aqui. É o título de domingo. Levantai as mãos no santuário. Verso 3. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Qual é o resultado? Você bendize ao Senhor. O que é bendizer? Falar, dizer bem. Né? Você diz coisas boas sobre Deus. Você bendiz o nome de Deus e Deus, a partir de Sião, vai abençoar a você. Pergunta 2. De que maneira os salmos retratam os adoradores de Deus? Os adoradores, eles são os servos de Deus. Então, a adoração é algo que o servo dá ao seu Senhor. E eu anotei aqui, aquele que ama e se apodera da força de Deus, Salmos 18. Aquele que possui o temor do Senhor, Salmos 36. Aquele que louva o nome do Senhor, Salmo 113. E ali o 134 e o 135 fala dos servos do Senhor. Existe esse livro aqui na editora Luz do Mundo. Olha o tamanho deste livro. É um livro com 235 páginas. E ele fala sobre o tema da lição desta semana, a adoração. Agora, note o subtítulo, o presente do homem para Deus. Então, é preciso que na adoração você não entenda a Deus como um igual. Você é o servo. Você deve se submeter. E a adoração é um presente que você oferece a Deus. É um tributo prestado a Deus. Adoração não é cantar. E existe até aqui um capítulo no livro. Olha, afinal, o que é adoração? Adoração não é sinônimo de louvor, de música, de cantar. Adoração não é tocar instrumentos. Adoração é, e aí o autor vai trabalhar quais são os atributos de Deus. Quando você reconhece os atributos de Deus e quando você reconhece o seu lugar, você será levado a adorar. E aqui vai falar sobre as 3 esferas do culto, os passos para a adoração. Que livro maravilhoso para você estudar com a comissão da igreja, para os anciãos estudarem, para a comissão de música, os músicos da igreja. Hoje fala-se tanto e tanto e tanto de adoração. E no final das contas, nós achamos que adoração é algo que as pessoas têm que fazer para nós, bater palmas para nós, né? Eu tenho que cantar a música que eu gosto. E nós esquecemos que a adoração é um presente que os servos do Senhor prestam ao seu Criador, ao Ser Supremo. Então, esse livro está ali na editora Luz do Mundo, num valor, olha, R$15, né? Você pode ir em qualquer livraria evangélica, você não vai encontrar livros de 20, de R$25. E está aqui, ó, é um livro grande, né? Ele é maior que os outros livros que eu mostrei. Está ali, olha. Olha, aproveite aqui essa semana na editora Luz do Mundo. O livro Adoração tem tudo a ver com a lição dessa semana. Você vai se aprofundar no tema da adoração. Vejamos agora que quem são aqueles que habitam na casa de Deus? Ali na Antiga Aliança, a Bíblia fala dos levitas, os guardas noturnos, né, em 1 Crônicas 9. Só que hoje, o apóstolo Pedro diz que nós somos os sacerdotes. Então, na Nova Aliança, você já não tem mais um templo terrestre, é o santuário celestial. Na Antiga Aliança, existia um templo terrestre ali em Jerusalém. E as pessoas eram convidadas a ir até aquele templo, aquela casa do Senhor. Hoje a casa do Senhor na Nova Aliança está lá no céu. E Hebreus capítulo 4 nos convida a comparecer perante o trono de graça. No Antigo Testamento, na Velha Aliança, os levitas eles eram ungidos com azeite, eles eram sacerdotes.
Hoje, todos os crentes são sacerdotes e todos são ungidos pelo Espírito Santo. Às vezes as pessoas dizem, é só o ancião que é ungido, o pastor, mas Pedro diz que todos são sacerdotes. Né? Nós não temos outro sacerdote hoje, a não ser Jesus Cristo, literalmente falando. Agora, ele é o sumo sacerdote e todos nós somos sacerdotes e podemos nos chegar diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo. Existem algumas religiões que dizem que você não tem acesso a Deus. Você precisa de um sacerdote humano e aquele sacerdote humano vai te levar até Deus. Na Nova Aliança não está isso na Bíblia. Sacerdócio humano acaba com a Antiga Aliança. Agora nós pregamos o sacerdócio de todos os santos. Todos são ungidos de Deus. Vamos aqui para a parte de segunda. Cantem ao Senhor um cântico novo. Qual é o tema comum nos Salmos? Salmos 33, entoar novo cântico. Salmo 40, verso 3, ele me pôs nos lábios um novo cântico. Salmos 96, 1, cantai ao Senhor um cântico novo. Salmos 98, cantai um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. Então, qual é a razão para você cantar um cântico novo? A razão é reconhecer a majestade e soberania do Senhor sobre o mundo. É agradecer o cuidado e a salvação de Deus, o Criador e Juiz da terra. Então, os motivos que a lição, que os Salmos apontam para você compor novas melodias, escrever novas poesias, né? Pois dele vem, como é que é? Eu estou esquecendo aqui a letra da música. Pois dele vem a ideia, o sentimento, a cor, a rima, a emoção. Dele vem tudo. Então, eu ofereço um cântico novo ao Senhor. Olha, quais são os motivos? O livramento das mãos dos inimigos e da morte e o favor, a graça de Deus para com Israel, a misericórdia. Esses são os motivos. Quais são os temas dos hinos que nós vamos agora cantar? A confiança em Deus, louvor por suas obras, libertação da aflição. Se você pegar os primeiros hinos do Inário, geralmente são hinos de louvor e adoração. Ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Louvemos ao Rei, né? Existe ali, aleluia, tua glória, te rendemos sem fim, aleluia. Existe ali, supremo Criador, por belezas naturais. Então, os primeiros hinos do Inário geralmente são dedicados ao louvor e adoração ao Criador. Existem outros temas no Inário também. Agora, existem letras que estão surgindo na música cristã moderna que são letras existenciais. Elas parecem que não falam de um Criador, de um louvor. Elas costumam tratar a Deus como um namorado, né? Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você sem... Que negócio é esse? Você é um servo de Deus, né? Então, há muitas músicas com letra dúbia. Quando eu te vi, você me apareceu, me envolveu com os teus braços, né? E me carregou no colo e eu fiquei te olhando, o seu jeito, os seus olhos. Muitas músicas cristãs, você fica na dúvida se é uma canção para o namorado ou se é para Deus. E é cantada ainda de forma sensual. Outras músicas com letra moderna, elas apenas falam, eu estava ali, eu não tenho força, e eu fico, e o Senhor me levantou, e eu caí, e eu fico no mundo, e eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se vai dar certo, mas eu creio em Ti, e o Senhor vai... É um lenga-lenga, é um chororô, e a gente não encontra isso nos Salmos. Nos Salmos, você fala, Senhor, estou aflito, mas o Senhor me livrará. Quase que os meus pés se resvalaram, até que eu entrei no santuário e compreendi o fim dos ímpios. Eu clamei ao Senhor, invoquei ao Senhor na minha angústia e Ele me ouviu. E Ele me fez vencedor. Tirou os meus pés da lama e me pôs os pés sobre uma rocha. Sempre existe a vitória, a redenção, a certeza. Cuidado com as letras humanistas. Cuidado com as letras sensuais. Cuidado com as letras antropocêntricas. Aqui o cântico novo, ele exalta, ele enaltece
o livramento de Deus, o perdão dos pecados, a sua graça, confiança e louvor pelas obras de Deus, por quem Ele é. Os salmos exaltam a Deus porque abriu o Mar Vermelho, porque derrotou os inimigos em Canaã, porque derrotou os egípcios. Cuidado com as letras modernas que falam muito do homem. E aí nós queremos cantar apenas a música que agrada ao homem. É aquele ritmo que nos agrada, é aquela harmonia que nos agrada e nós pensamos assim, se a adoração, olha só, se a adoração é um presente de Deus, se a adoração é um presente do homem, estou corrigindo, é um presente do homem para Deus, o que será que Deus gosta? É aí que nós vamos ler a Bíblia para descobrir qual é a perfeita vontade de Deus. Lembre-se lá de Romanos capítulo 12, verso 1. E não conformeis, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para compreender qual é a vontade de Deus. E ali você vai oferecer um culto a Deus, um sacrifício a Deus, que você é sacerdote, E esse sacrifício é o quê? É um culto racional. Então, a adoração é um presente que você oferece a Deus. Primeiramente, será que Deus gosta da maneira... A adoração é tudo. Então, olha só. Será que Deus gosta de como eu converso com Ele quando eu acordo? Será que eu estou conversando com Deus quando eu acordo? Será que Deus gosta da roupa que eu utilizo para honrar e glorificar a Deus? Será que Deus gosta das minhas conversas? Será que eu estou agradando a Deus nas amizades que eu tenho? Na maneira como eu gasto o meu tempo? Será que eu estou agradando a Deus com as músicas que eu ofereço a Ele? Com o sermão que eu prego? Será que o meu estilo de vida agrada a Deus? Temos aqui no canal um vídeo sobre o estilo de vida adventista. E adoração é tudo. Essa é a ideia. Não é só o cantar. Estou falando aqui de letra de música, mas a adoração, que é o conceito do livro, é tudo. Tudo é adoração. E às vezes somos levados a pensar que a adoração é apenas aqueles 10 ou 15 minutos que nós vamos à igreja cantar. E aí a adoração acabou. A adoração é toda a sua vida. Então, Isaías 42 diz que, quem vai cantar esse cântico novo? Todas as criaturas, até as extremidades da terra. Lá em Apocalipse 5 e Apocalipse 14, aprendi uma coisa, Existe ali o cântico novo em Apocalipse, isso é uma ligação, um link com os Salmos. E ali em Apocalipse 5, quando o Cordeiro abre os selos, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles entoam um cântico novo. E ali depois, todos os anjos entoam um cântico novo. E ali num terceiro momento, todas as criaturas do universo entoam um cântico novo. Digno é o Cordeiro, porque ele abriu os 7 selos. E aí em Apocalipse 14, 3, fala dos 144 mil que vão cantar um cântico novo. E existe um detalhe, ninguém pode aprender esse cântico novo, porque ele será uma expressão do que Deus fez por aquele grupo, daquele grande livramento daqueles que receberam o selo do Deus vivo. Cântico novo expressa a esperança. O cântico novo celebra a experiência de um grupo com Deus. Terça-feira, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá cantar esse cântico novo? Quem poderá adorar-te na beleza da tua santidade? Quem? Quem é digno? Ah, Tiago, ninguém é digno. Se ninguém é digno, então ninguém vai lá subir o santo monte do Senhor. Não, mas Jesus Cristo morreu. Então ninguém é digno, mas como Jesus Cristo morreu por todos, então todos são dignos. Então a Bíblia diz que os perdidos são como a areia do mar, então é muita gente, Então ninguém vai se perder. Opa, calma lá então. E o que faz a diferença, irmãos? É o Evangelho. Boas novas para todo aquele que crê. E todo aquele que crê agora deve desejar se santificar. E o juízo investigativo, que é uma fase do juízo final, ele vai olhar todos aqueles que creram
e vai ver quem mudou de vida. Olha que coisa simples. Salvação é para todo aquele que crê. Aí no final Deus vai ver assim, quem foram os que creram? Pega aí, os que creram têm o nome no livro da vida. Desses aí, quem realmente mudou de vida, quem realmente quis algo novo? Ah, então é esses aí. Então esses vão poder subir no monte. Quem não creu já está desclassificado. Quem creu e não se santificou será desclassificado ao fim do juízo investigativo. Leia Salmos 15. Vamos dar uma olhada? Quem é digno de adorar na presença de Deus? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Então é preciso fazer uma distinção aqui. Existia o santo monte Sião, terrestre, não é mesmo? Existia ali os levitas. Então não era qualquer um que podia se achegar ali ao santuário. Alguns que praticaram atos errados foram feridos com lepra, outros foram fulminados. Então, não podia levar fogo estranho. Agora, no Apocalipse diz que Deus vai tabernacularizar conosco. Vamos morar com Deus no Monte Sião. Quem é que vai poder? Olha lá. O que vive com integridade e pratica a justiça, aquele que de coração fala a verdade. Então, é aquele que vive com integridade. Integridade aqui é a palavra hebraica tamim. Ela termina com M, ó. Tamim. Tamim é a qualidade que o cordeiro deveria possuir para ser oferecido. Cordeiro sem mancha, cordeiro sem defeito, é o cordeiro tamim. Então, lá em Levíticos, vamos dar uma olhada. Lá em Levíticos, capítulo 1, nós temos várias referências a sacrifícios. Verso 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará um macho sem defeito, tamim. É por isso que lá em Romanos 12 diz que você deve ser um sacrifício a Deus. Como? Tamim, um holocausto. Você deve ser um sacrifício que era todo consumido, todo dedicado a Deus. O holocausto é que ele foi completamente queimado. E para você oferecer esse cordeiro, ele deveria ser sem mancha, sem defeito. Tamim. Quem é que vai habitar no monte do Senhor? Aquele que for tamim também. Lá em Gênesis 17:1 diz assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos. Vamos aqui, ó, Gênesis 17:1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê tamim. Anda na minha presença e sê perfeito. Então, olha, quem habitará no teu santo monte? E a Bíblia que responde. Você já percebeu que não existe nenhum lugar na Bíblia que ela vai responder? Ah, qualquer um, todo mundo. Aos mentirosos, os roubadores, aquele que vive a vida cristã mais ou menos, aquele que está tentando, mas não consegue. Não tem nenhum verso desse na Bíblia. Estamos batendo nessa tecla. A Bíblia fala que é possível vencer. E eu até anotei aqui em Apocalipse, para eu me lembrar dessa promessa, mas eu anotei aqui na minha Bíblia, né? Deixa eu ver aqui onde eu anotei, ó. Satanás está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo. Então, Satanás está constantemente, o tempo inteiro, procurando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofisma de que lhes é impossível vencer. O Grande Conflito, página 489. E na Bíblia, nós não vemos nenhum verso dizendo que é impossível, não dá, não, pra gente não tem como. Em todas as suas promessas, encontramos em Jesus Cristo, encontramos nele o sim, o pode, o é possível, o tem como. Então não desanime, só não vai conseguir quem deixar de acreditar, quem deixar de crer, quem não tiver fé. Aquele que não tem fé que é possível, esse não vai conseguir. Lembre-se, não depende de você, depende de Cristo. Você tem que se esforçar e ter fé. E de alguma maneira, ele vai fazer de você uma pessoa limpa, pura, sem mancha, que não difama com a sua língua,
que não faz mal ao próximo, que não lança injúria contra o seu vizinho. Verso 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Ele faz um negócio, por quanto você me vende esse carro? 50 mil reais. Aí depois ele encontra alguém que oferece mais, mas ele jurou, eu vendi para você, eu vou sustentar o negócio. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno com o inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Ele vai habitar em Sião, a cidade cujos fundamentos são eternos. A cidade que Deus estabeleceu, que jamais será abalada, a lição da semana passada. Este vai habitar em Sião. Então, há muitas coisas interessantes aqui. Olha, a santidade, diz a lição, é um requisito obrigatório para estar na presença de Deus. Então veja, a compreensão da justificação pela fé que muitos têm é uma compreensão errada. Eles entendem que existe a fé, que é a justiça imputada, e a santificação, que é a justiça comunicada. A fé você crê e a santificação é a transformação. A fé é a obra que Cristo fez por você e a santificação é a obra que Cristo faz em você. Muitos pensam assim, todas duas são importantes, mas a fé é a única obrigatória. A santificação é opcional. Alguns têm, outros não têm. Outros têm mais, outros têm menos. Mas é opcional. O que vale mesmo é a fé. Eu, quando adolescente, sempre acreditei nisso daí, né? Olha, meus pais queriam lá em casa fazer um regime vegetariano. Eu falei, não, eu já estou salvo, eu já tenho a fé. Isso aí é opcional. Tudo é opcional na santificação. Assim pensava eu. Agora, o ensinamento bíblico não é assim. Lá lemos em Salmos 15. E a lição retrata isso daqui. Não é Tiago Elker que está dizendo, olha, a santidade é um requisito obrigatório para estar na presença de Deus. Tamim, sem defeito. Ah, Tiago, mas eu estou cheio de defeito. Pois é, eu também. E aí, vamos desistir? Vamos deixar de acreditar? Não. Vamos ter fé de que Ele morreu por nós. E Ele nos habilita, Ele nos regenera a vencer todos os defeitos de caráter. A sua graça pode aperfeiçoar cada aresta, cada detalhe do nosso ser, do nosso caráter, a fim de que seremos achados nele sem mancha, nem ruga, nem mácula. E diz o livro de Efésios, e depois de ter desvencido tudo, e depois de ter desvencido a armadura, você vai permanecer inabalável. Essa é a promessa bíblica. Esse é o Evangelho eterno. Quem fala diferente disso não verá a alva, a lei e ao testemunho. Se a pessoa não pregar essas promessas aqui, ele está enganando você. A Bíblia faz promessas de vitória. Hebreus 12, verso 14. Sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Isso é muito sério. E no cristianismo moderno, há um discurso que a santificação é opcional. Faz quem quer. Isso não é ponto de salvação. Ah, faz aí da sua cabeça. Deus vai olhar o coração. Você crê, é isso aqui que importa. Não existe crer separado de viver. Quem vive é porque creu. Quem crê vai viver. Por isso que o juízo investiga as obras, porque quem tem obras é porque teve fé. Quem diz que tem fé e não tem obras, nunca creu. Leia Salmos 24. Vamos lá, vamos olhar mais um aqui. Salmos 24, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Sião. Sião terrestre, mas principalmente Sião celestial. O que é limpo de mãos e puro de coração. O que é puro de coração? O coração é aqui o órgão que bombeia sangue. O puro de coração aqui é o caráter puro, é o caráter perfeito. É possível obter de Cristo um caráter perfeito, porque Ele perdoa e Ele regenera o seu caráter, de modo que os seus pensamentos e os seus sentimentos serão puros, porque assim diz o Senhor.
Você que é viciado em pornografia, você que é viciado em sensualidade, a palavra viva de Deus promete a você que os seus pensamentos poderão ser puros, completamente limpos. Que maravilha! Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Existe um salmo aqui que não está na lição, eu acabei lembrando. Olha só, Salmos 18, verso 20. Retribui-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Por quê? Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com Deus e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Antes que você pense aqui que Davi, ele obedecia com as próprias forças, Davi, ele só obedece mediante a graça de Deus, viu? Então a justiça, a obediência produzida por Davi, foi unicamente produzida mediante o poder regenerador de Deus, mediante a graça de Deus. Fala-se tanto aí de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Porque era o homem segundo o coração de Deus. Salmos 18, verso 23. O 22. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, que ele obteve mediante a graça de Cristo. Olha como isso é importante. Ah, Tiago, mas parece tão difícil. Realmente. Por que parece tão difícil? Porque somos expostos a horas e horas e horas de contemplação do mal. E os nossos neurônios espelhos tendem a repetir o que contemplamos. Contemplamos pessoas xingando, vamos repetir aquilo ali. Contemplamos assuntos fúteis, vamos repetir aquilo ali. Contemplamos gracejos, futilidades, frivolidades, vamos ser bobões, frívolos, né? Vemos nos filmes assassinatos, adultério, sensualidade, cobiça, fornicação, prostituição. Vemos isso, vemos pecados, vemos nos filmes a degradação do ser humano, pessoas fumando, pessoas bebendo, pessoas praticando sexo ilícito. Vemos isso? Vemos! Aquilo que você vê, aquilo que você faz. É o neurônio espelho, está dentro de você. Se você contempla o mal, você vai praticar o mal. Por isso que parece difícil fazer o bem quando contemplamos o mal. Deus quer que você contemple Jesus Cristo. E por isso precisamos entrar naquele desafio que eu propus lá nos 10 dias de oração. Se você está fazendo o desafio, escreva aqui embaixo. Jejum de novelas, jogos, espetáculos, filmes, séries. Jejum das obras do mal. Tiago, é tão gostoso ver filme. Eu sei, eu gosto. Eu tenho que pedir para Jesus me ajudar, porque a minha carne, ela clama por ver essas coisas. Mas se nós queremos habitar no Monte Santo de Deus, quem habitará? Se nós ficarmos contemplando o mal, nós não conseguiremos vencer. Precisamos pedir a Deus para fechar os nossos olhos. Por isso aqui em casa a gente não tem televisão. Quando nos casamos, eu combinei com a minha esposa, não vamos ter televisão. No computador a gente seleciona o que vamos ver. Na televisão aquilo fica ligado e ali parece que o Espírito Santo meio que foge. Né? Aquele jornal falando, aquele montão de coisas ali. Agora, desliga a televisão. Coloque uma música cristã, sacra. Leia sua Bíblia. Chame pelos anjos de Deus e a paz vai reinar na sua casa durante 6 dias. E ao 7º dia você vai à igreja e vai estar com o coração cheio para louvar a Deus. Você não vai ali para buscar energia, você vai ali para oferecer a Deus para aquele louvor, todas aquelas bênçãos, aquela gratidão pela paz que Ele te deu na semana. Você vai, Senhor, aqui o meu louvor, o meu agradecimento. Muito obrigado. Olha, Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da... Leia aí na sua Bíblia.
atentarei, prestarei atenção, em qual caminho? Ao caminho da perfeição. Hoje em dia, com a vontade de combater a heresia, o perfeccionismo, de combater a dissidência, muitos estão pervertendo até a doutrina bíblica da perfeição cristã. E aqui a Bíblia nos chama para qual caminho? O caminho da perfeição. Cuidado, né? Ao jogar a água da banheira, não jogue o bebê fora. Existe a perfeição cristã. Perfeccionismo é uma coisa, legalismo é outra coisa. Agora, a perfeição bíblica é o que Deus exige de você. Tamim, o cordeiro era sem defeito. Deus quer que você seja íntegro, como Jó, homem íntegro, justo, que se desviava do mal. Ele não colocava diante dos olhos as coisas más. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó Senhor, quando virás ter comigo? Quando ele virá? Na casa que não está mostrando coisas más. Olha lá. Portas para dentro em minha casa. Terei o coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Tá pegando você? Não deixa pegar, não. Né? O Satanás, ele quer pegar você, mas não deixa ele pegar, não. E ele quer pegar a gente pelo que a gente contempla, pelo que a gente assiste. Então, se afaste da contemplação. Jejum completo, para sempre. Séries, filmes, novelas, espetáculos, teatro. Cuidado com isso, cuidado. Muitas orientações. Se você contemplar o pecado, você não consegue vencer o pecado. Se você contemplar a cruz do Calvário todos os dias, você vai ver que tem esperança. Terça-feira, nós já acabamos, né? Vamos para a quarta. Anuncie entre as nações a sua glória. Que múltiplos aspectos da adoração são mencionados no Salmo 96. Cantar, proclamar a salvação, tributar glória a Deus, adorar em santidade. Vimos o aspecto da santidade no dia anterior, né? Um requisito obrigatório. E anunciar às nações o nome de Deus. Alegrar-se na fidelidade de Deus. A dimensão evangélica de proclamar o reino do Senhor a outros povos envolve não apenas o cantar, o louvar, ofertas, mas envolve também a missão, o trabalho missionário. Pode ser em grupos de saúde, pode ser em estudos bíblicos, pode ser nas visitas a um hospital, pode ser na doação de dinheiro para manter os missionários, para comprar o livro Grande Conflito e distribuir. Então, a adoração é o que estamos falando aqui. É o presente de Deus, é o presente do homem a Deus. E quando você consegue salvar uma alma por meio da sua vida, por meio do seu amor, talvez por meio dos seus recursos, talvez por meio do seu trabalho, essa alma gera alegria no céu. Essa alma também é um tributo a Deus. Então, a adoração também é anunciar o nome de Deus a todos os povos. Irmãos, está lá. Este livro custa R$15. Né? Não paga o papel aqui. Você sabe que isso aqui é para promover o conteúdo. Então, estude, se aprofunde na verdadeira adoração. Porque o Apocalipse diz que no final dos tempos, tudo estará dividido em dois grupos. Olha só, aqui a lição diz que a estrutura do Salmo 96 tem a ver com a estrutura de quê? De Apocalipse 14. Aqueles que estão proclamando as 3 mensagens angélicas. Proclamar a quem? A toda nação, tribo e língua e povo, dizendo o quê? O evangelho eterno, temei a Deus e dai-lhe glória. Quinta-feira, quando Deus não se agrada de sacrifícios. Existe uma ideia hoje de que Deus olha o coração, Deus não está olhando a sua roupa, Deus não olha o seu cabelo, Deus não olha o seu estilo de vida. Deus olha o coração. Como é que é esse negócio de Deus olhar o coração? Deus abre aqui e vê se está bombeando. Sístole e diástole. Tum-tum, tum-tum. Né? Deus está vendo o coração. É isso. Você percebeu que essa expressão, olha o coração,
é uma expressão abstrata que escamoteia a mudança de vida que é necessária para habitar no santo monte do Senhor. Então, se o coração puro representa o caráter, e se Deus olha o coração, Deus está olhando o seu caráter. É isso que significa a expressão. Mas o que as pessoas imaginam? Quando Deus olha o seu coração, que Deus olha as suas emoções. Eu me emociono quando vou na igreja, eu choro. Não é isso. Ó, a lição colocou aqui, página 131, terça-feira. Aqueles cujas ações, aí ela explicou, que pratica a justiça e caráter de coração. Então, quando fala que Deus olha o coração, Deus olha o seu caráter. Deus prova você para retirar as impurezas do seu caráter. E o seu caráter se mostrará puro como ouro. E o que é o caráter? É o conjunto dos seus pensamentos e sentimentos que redundam em ações. Então, ações levam a hábitos. Hábitos levam a... Estou esquecendo aqui, como é que é? Atitudes formam hábitos e o conjunto de hábitos forma o caráter. Então, o caráter de uma pessoa são os sulcos que foram feitos no seu cérebro e que fazem a água escorrer para aquele lugar. Existem aqueles sulcos na terra que quando vem a chuva ou quando você entorna uma garrafa de água, a água sempre escorre para aquele lugar. Então, se o seu caráter é defeituoso, quando chega uma situação, você sempre vai agir de maneira imperfeita, perdendo a paciência, gritando, xingando, se exasperando. Agora, se o seu caráter foi formado à semelhança do caráter de Cristo, quando vem a prova, você sempre age como Cristo. Batem, mas você não retribui, você não fala palavrões. A situação desesperadora, mas você não perde a esperança. Então, o caráter é como o seu cérebro vai ser construído e quando as situações chegarem, a água vai escorrer sempre em uma direção. Então, Deus não olha apenas as emoções do seu coração. Estou sentindo alegria. Não, Deus vai olhar como você está lidando como um todo. Então, quando Deus não se agrada de sacrifício. Eu vou retomar esse tema aqui. Leia Salmos 40, 6-8. Vamos lá. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei. Isso aqui é repetido lá em Hebreus, capítulo... Qual capítulo aqui? 10, versos 5-8. Jesus, ele vem para substituir todos os sacrifícios da antiga aliança. Porque o objetivo não é fazer o sacrifício. No rolo do livro está escrito a meu respeito. E dentro do meu coração está a tua lei. Então, Deus, ele não requer o sacrifício. Ele quer que você esconda a sua palavra dentro do seu coração para não pecar contra ele. Vejamos Salmo 50, que é um salmo muito interessante. Ele até me lembrou de Isaías capítulo 1, quando Deus falou, quem requereu de vós o comparecer perante mim com animais, com sacrifícios? Pelo que as vossas luas novas e os vossos sábados e os vossos cultos são para mim abomináveis. Por quê? Foi Deus que pediu, não foi? E Deus explica, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Agora, esse Salmo 50 aqui é muito interessante, olha lá. Escuta, povo meu, eu falarei. Verso 8, não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos. Verso 9, de tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, porque todos os animais já são meus. 11, conheço todas as aves. 12, se eu tivesse fome, eu não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém.
Acaso como eu, carne de touros? Esse era o pensamento dos gregos. Eu vou oferecer algo aqui para os espíritos comer, eu vou oferecer comida. E ali Israel estava pensando, não, eu vou oferecer comida porque Deus vai comer e vai ficar feliz comigo, né? Então se eu estou dando essa dádiva, olha aqui o princípio da religião pagã, salvação pelas obras. Eu ofereço a Deus, Deus fica contente por uma oferenda e em troca Deus vai me dar algo. E qual oferenda era muito preciosa ao ofertante? Um filho. Por isso as mulheres ofereciam um filho, porque ele causava dor, era algo muito difícil. E depois elas faziam um pacto com o diabo. Eu te ofereci um filho. Agora eu quero riqueza, fama, sorte no amor, né? Esse é o princípio da religião pagã. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? 14. Oferece a Deus sacrifícios de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O Salmo 51, ele vai na mesma ideia. Vamos responder a pergunta 8. Isso aqui tem tudo a ver com adoração. Que questão importante esses textos abordam? Porque, às vezes, Deus não se agradava dos sacrifícios que ele prescreveu em sua palavra, né? Olha o princípio lá de 1 Samuel 15, 22. Mais importa obedecer do que sacrificar. Samuel se atrasou para provar Saul. Saul falou, Samuel não vem logo, eu estou ficando sem saudade, faz essa oração aqui, eu vou fazer esse sacrifício e vão para a guerra e pronto. E aí Samuel falou, olha, você desobedeceu. Saul falou, mas você não aparecia, eu fiz o sacrifício. Olha aqui, o que Saul quis invocar? É o princípio. Eu sei que, né, a regra diz que é para o sacerdote, você, né, que era o juiz, a pessoa habilitada, fazer o sacrifício, e não o rei. Mas assim, né, na atual circunstância, olhando o princípio, eu achutei a regra, Samuel, e ofereci sacrifício. Por quê? Porque eu achei que nessa circunstância a gente, né, fazia de acordo com a nossa conveniência. Aqui que está o engano daquele papo de princípios e regras. Saul veio com essa conversa de, eu estava olhando o princípio, é porque não deu, você não estava aqui, aí no princípio eu tentei fazer o melhor e desobedeceu a regra. Samuel falou o que para ele? Saul, mais importa obedecer a Deus do que sacrificar. Outro texto que é usado de forma desleixada, 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para o quê? Para que não pequeis. Ou seja, essas coisas vos escrevo para que vocês obedeçam. Se todavia alguém pecar, temos um advogado. Qual que é a regra geral aqui? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Qual é a exceção? É o sacrifício. O problema nesses salmos, 40, 50, 51, ou a questão importante que eles abordam, é que mais importa obedecer do que sacrificar. E o problema do povo de Deus é que eles querem fazer da exceção a regra. E fazer da regra a exceção. É uma inversão de valores. Então, a pessoa está com a consciência culpada. Qual que é a solução? Senhor Jesus, eu estou fazendo algo errado. Eu estou fornicando. Estou ali com a minha namorada. O senhor sabe que aquilo, eu sei que aquilo é errado, mas não consigo. Eu peço perdão, eu faço de novo. E aí eu vou no encontro dos jovens, coloco ali o meu papelzinho, coloco a minha mão, canto louvor. Prometi, mas na semana eu faço de novo, né? Eu não estou conseguindo me livrar desse vício, desse pecado, de falar mal, de gritar, de ser impaciente, de ser bruto. Aí aqui que está o negócio. Você crê em Jesus e de que é possível? Então você tem que tomar uma atitude, uma decisão. Senhor, eu não só quero ficar assim, eu queria tanto mudar minha alimentação, eu queria, né? Você tem que falar assim, a partir de amanhã não vou comer várias refeições por dia. Vou fazer 3 refeições por dia, com intervalos de 5 horas. E Deus vai te dar força. Mas você tem que se esforçar um pouquinho. Então por que eu estou falando isso? Porque nós podemos recair no mesmo erro de Israel. Você se apega ao ritual
e pratica o ritual para aliviar a culpa, mas você não muda de atitude. Esse é o problema do sistema de sacrifícios israelitas. Filhinhos, estas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, você vai trazer aqui o seu cordeirinho. E aí a pessoa já fazia o cálculo. Olha, eu não gosto daquele meu vizinho. Eu não gosto daquela pessoa na igreja. Eu vou aprontar aqui, eu vou fazer isso, eu vou pegar, sabe? Depois, qual que é o sacrifício mesmo? É um novilho? Quanto custa um novilho? R$2.000. Tá bom. Depois eu vou lá e pago esse pecado. Esse é o princípio do legalismo. Salvação pelas obras. Ele planeja o pecado e depois ele fala, eu ofereço um sacrifício e pago o pecado. E é por isso que o altar do santuário, ele foi ficando maior, maior e maior, cada vez maior. Porque os sacerdotes se alimentavam do pecado do povo. Quanto mais pecado, mais sacrifício. Quanto mais sacrifício, mais carne, mais farinha e mais azeite. Então, quanto mais pecado, mais sacrifício o povo oferecia. Quanto mais sacrifício, mais dinheiro tinham os sacerdotes. Porque os sacerdotes se alimentam do pecado do povo. Irmãos, será que hoje não estamos com uma vida de pecado aberta, sabendo que é pecado, continuamos na prática do pecado, mas vamos na igreja, cantamos, me cura, Senhor, e você chora ali, mas você sabe que no domingo você vai continuar. A gente clama, pede perdão para aliviar um pouquinho a consciência. Ou entrega uma oferta para aliviar a consciência. Não, eu vou no culto de quarta-feira, é um culto chato, eu não gosto, mas eu vou para aliviar a consciência. E aí você está se utilizando do ritual que parece uma adoração a Deus, mas você não está oferecendo uma vida de santidade, um presente do homem a Deus. Você pratica o ritual para aliviar a consciência, mas a sua vida não é uma vida de adoração a Deus. Meu amigo, precisamos reunir a nossa família e clamar misericórdia, Senhor. Poupa o teu povo, porque Deus vai falar, quem requereu de vós fazer culto na quarta-feira? Quem requereu de vós 10 dias de oração, culto de madrugada? Por acaso eu preciso dessa multidão de cantorias? Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Porque a vida de vocês não tem sido íntegra. Vocês sabem disso. Não querem mudar, mas ficam trazendo dízimos, ofertas, sacrifícios, programas e programas e programas especiais, vigílias, quando não foi isso que eu requeri de vocês. Cuidado, para que o ritual não tome o lugar de aliviar a consciência, para que você não mude de vida. Você vai mudar de vida, você vai diminuir o ritual e você vai ter prazer nas cerimônias que Deus pediu. Prazer em ver um batismo de alguém. Que coisa linda, que momento solene. Prazer na Santa Ceia. Prazer em visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. E a si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a verdadeira religião. Você vai ter prazer na música que agrada a Deus. Porque ela não é para te agradar, é para agradar a Deus. Ainda que você tenha prazer nela também. Meu querido amigo, João 4 nos chama a atenção para uma passagem. Quando Jesus fala aqui, vamos ler aqui, João 4, verso 23. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E Jesus diz para ela o seguinte, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Talvez estamos adorando um Deus que nós não conhecemos. Por isso aqui este livro dedica um capítulo aos atributos de Deus. Mas vem a hora e já chegou,
quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. No mesmo Espírito de Deus, conhecendo a verdade da palavra de Deus. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não basta ir no culto de quarta-feira sem o Espírito. Não basta praticar vigília, fazer o culto da madrugada sem o Espírito. Não basta cantar o encontro jovem, o acampamento sem o Espírito. Senão você vai estar lá apenas a casca, tentando, por meio da música, levantar um corpo de um defunto. Quem nos livrará do corpo da morte? Sem o Espírito, você está tentando fazer massagem cardíaca na natureza carnal. E ela não ressuscita, ela não levanta. Apenas o Espírito de Deus pode nos livrar do corpo dessa morte. Você pode pegar o tipo de culto moderno que você quiser, o tipo de música moderna que você quiser, porque aquela música fala assim, essas músicas antigas aí, elas não mexem comigo, não balançam. E aí você pega uma música que balança, a música agitada. Eu vou te falar uma coisa. Vai chegar o dia que essa música não te agita mais, não te balança mais. Porque não importa o ritual, se não tiver o mesmo Espírito. É apenas o Espírito que eleva, apenas o Espírito Santo. Vai chegar um tempo que nenhuma música, não importa o CD que gravarem, a novidade que fizerem, isso não vai alimentar a sua alma. Apenas Cristo e este crucificado. Apenas o louvor puro e simples a Deus. Apenas uma vida de piedade. Apenas a graça de Cristo será capaz de abrandar o seu coração. O que nenhum ritual ou cerimônia pode fazer. Não deseja você tomar a decisão hoje por abandonar aquilo que você sabe que precisa abandonar. Por dar o passo que você sabe que precisa de dar. Ajoelhe-se agora ao fim, faça a sua oração. É a sua oração. É você que sabe o que você tem que orar. Entregue-se a Deus e tome nesta semana a decisão de ser um servo e de oferecer a Deus a sua vida em sacrifício puro e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Que Deus o abençoe.